Eu quero falar sobre um fundamento, que a partir dele tudo no reino é estabelecido. E não entendê-lo faz com que a gente estabeleça coisas fortes sobre uma base fraca. E por isso que às vezes a gente está numa jornada inconstante. Esse fundamento é o principal. Nada se estabelece na minha jornada de fé sem que esse fundamento esteja bem estabelecido. Você está comigo? Então eu queria toda a sua atenção, porque no dia da Reforma Protestante eu queria falar sobre a redenção. Se fosse um filme, sem dúvida nenhuma, o título seria O Resgate. Porque fala de um pai tão apaixonado pelo seu filho, capaz de invadir o inferno para poder ter ele de volta para si. Sabe, existem muitos filmes que são emocionantes e cheios de ação, que a narrativa deles nada mais é do que uma versão adaptada do que é o Evangelho. Eu lembro que tem um filme do Mel Gibson que sequestra um filho dele e ele vai até as últimas consequências. Ele era um empresário e ele se torna um animal até ter o filho dele de volta dentro da sua casa. E eu quero que você entenda que é exatamente debaixo dessa fúria que Jesus invadiu o inferno para ter você de volta. Esse amor furioso que aceitou perder a própria vida, mas não aceitou perder você, que aceitou passar vergonha, mas não aceitou ver você sendo envergonhado, que aceitou ser feito maldito, mas não aceitou a maldição permanecer sobre você. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Essa é a base fundamental do Evangelho. O Evangelho, irmão, ele tem várias nuances, elas são secundárias e importantes também, mas são secundárias. A compra da casa própria, a prosperidade que eu vou usufruir em vários momentos da minha vida, o favor que vai facilitar várias coisas e vai abrir várias portas, todas elas são naturais, são parte da herança, são parte do que Deus me prometeu, são parte do que Deus deseja fazer, porque são parte de quem Ele é. Deus não tem prosperidade, Ele é prosperidade. Deus não tem cura, Ele é cura. Só que eu quero que você entenda que se nós formos aqueles que têm sonhos e projeções apenas para o hoje, Paulo diz que somos o mais miserável de todos. Se a nossa expectativa não está na eternidade, nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Porque a cura do corpo físico é bom, ela é poderosa, edifica a fé de outros, ela torna a nossa jornada mais leve. Mas por mais que o meu corpo seja curado, ainda assim ele é momentâneo. Há 5 anos atrás, Deus tocou literalmente o meu coração e me curou. Eu entrei para uma sala com uma equipe de cirurgia cardíaca a postos para abrir o meu peito e trocar a minha válvula. Não abriram, não trocaram e não há nenhuma sequela na minha válvula mitral, como se nada tivesse acontecido. Então entenda, isso é poderoso, isso é glorioso. Mas eu tenho 33 anos e daqui a 60 ou 70 ou 20 ou não sei, em algum momento, esse coração que um dia foi curado vai parar de bater. Já para pensar nisso? Esse coração um dia vai parar de bater. E a garantia que eu preciso ter é: para onde eu vou na eternidade? O que eu estou construindo que vai além daquilo que eu posso tocar hoje? Porque o reino é algo que se espera, mas é algo que também já está disponível. É o reino agora e ainda não. Essa loucura de esperarmos um Deus que vai voltar, mas sabemos que Ele já habita dentro de nós. Essa loucura de termos sonhos com a eternidade, mas também não esquecemos que existe vida de Deus mudando histórias exatamente agora. É esse equilíbrio que é desafiador. Você está comigo? Diga amém. Olha para cá, não se perde. Esse equilíbrio de entender que eu não posso ser alguém que sonha só com o toque da trombeta, porque tem muita coisa acontecendo até esse dia chegar. Mas eu também não posso ser alguém que sonha só com o que está acontecendo agora e me esquecer que Jesus vai voltar. Esse equilíbrio, ele só acontece quando existe uma base fundamental muito bem estabelecida. Eu sei o que Jesus fez por mim e eu vou viver para corresponder ao que Ele já fez. Você está comigo? Senão a gente começa a ter uma jornada egoísta. A gente começa a fazer para Deus esperando que Ele faça. Quando a gente tem essa base fundamental bem estabelecida, a gente só quer corresponder porque sabe que Ele já fez. Ele já fez, irmão.
Ele já pagou o preço, Ele já assumiu a sua culpa, Ele já passou por toda a vergonha, Ele já foi traído, Ele já enfrentou uma angústia mortal a ponto de transpirar sangue, Ele já lavou a cruz do Calvário e também o jardim, Ele já tocou o inferno, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele já tomou para si as chaves do inferno e da morte, e Ele reina em glória, assentado ao lado do Pai, governando de geração em geração. Isso já aconteceu. Essa é a vitória da cruz, é o que nos sustenta e o que deveria nos sustentar no dia mau e no dia bom também. Você está comigo? Diga amém. É verdade, irmão, que o maior perigo que a gente pode correr é convertermos o nosso comportamento sem permitir que Deus converta o nosso coração. Olha para mim, irmão. Eu sei que falar isso em Miami é muito emblemático. O maior perigo que a gente pode correr é convertermos o nosso comportamento sem permitir que Deus converta o nosso coração, porque senão a gente só vai mudar de hábitos. Mas o que Deus tem para nós não é mudança de hábitos, o que Deus tem para nós é mudança de natureza. Eu me arriscaria a dizer que tem gente que está brincando tanto em cima da corda bamba que nem alguns hábitos têm permitido que Deus mude. Olha para mim, irmão, não é sobre xingar menos do que se xingava antes ou fazer menos do que se fazia antes. É sobre nascer de novo, carregar a glória de Deus dentro de si, manifestar quem Ele é, tornar o Deus invisível visível através de você. Você está comigo? Sabe, é louco porque a gente tem essa ideia de que Deus é invisível. Deus, Ele é invisível, mas Ele se torna visível através da gente. Deus se torna visível através do abraço do meu Pai. Quem já recebeu sabe do que eu estou falando. E é por isso que a gente serve com paixão, porque a gente entende, olha para cá, irmão, isso pode mudar a história de alguém. A gente entende que não tem como fazer coisas para Deus, mas quando a gente faz coisas para outros, é como se Deus estivesse fazendo para eles. Ninguém pode servir um copo de água para Deus, mas quando você serve um copo de água para alguém, você está sendo a expressão de quem Deus é. Um Deus que se curvou para lavar os pés sujos dos discípulos, não para dar uma lição de moral, mas porque ninguém se ligou a ponto de lavar o pé dele primeiro. Ele precisou então dar o primeiro passo. Irmão, talvez se alguns dos discípulos estivessem ligados em qual era a sua identidade de servo, Jesus nem precisaria ter feito o que fez, mas porque ninguém entendeu, então Ele fez. Como que eu posso abraçar a Deus? Abraçando pessoas. Você pode ser o abraço visível de Deus e manifestar um Deus invisível. Como eu posso de alguma forma ser generoso com Deus? Sendo generoso com pessoas. A Bíblia fala a respeito disso. Eu tive sede e não me deram de beber. Eu tive fome e não me deram de comer. Eu tive frio e não me ofereceram nada. É por isso que a generosidade da igreja não pode ser um projeto, tem que ser parte do nosso caráter, da nossa essência. Somos generosos porque servimos a um Deus generoso. Somos apaixonados porque o que nos mantém de pé foi a paixão de Cristo. Somos intensos porque a graça que nos alcançou, ela é intensa, ela é escandalosa. Você está comigo, irmão? Olha para cá. Olha para cá, deixa essa palavra gerar vida em você. A graça é escandalosa. Ela feriu todos os preceitos culturais da época. Como o pai do filho pródigo, segurando nos seus vestidos e correndo em direção ao filho. Isso jamais aconteceria na cultura da época. Um pai não se humilharia a fazer isso. Ele esperaria na porta o filho voltar. Talvez alguns nem receberiam mais o filho de volta. Mas Deus não é como a gente é. Então quando Ele fala do filho pródigo, Ele não está preocupado com o que o filho fez. Ele está feliz em saber que o filho voltou. E essa é a expressão que Ele tem para a igreja. A igreja não foi chamada para apontar o pecado. A igreja foi chamada para apontar o caminho, irmão. Só há um caminho que leva ao Pai. Você está comigo? Se for para Jesus, você pode celebrar com mais intensidade. Só há um caminho. Por isso que na Reforma Protestante, uma dessas solas que fala sobre somente Cristo, quebrou algo que até então se acreditava. Na possibilidade da ministração da graça através de sacerdotes ou através de lideranças da igreja. É só pela graça e é só através de Cristo. Não há nenhum caminho que leve ao Pai se não for através dele.
Não há ninguém que nos reconecta com Deus se não for Ele. Não há nenhum santo, por mais santo que algum homem possa ter sido, que faça aquilo que só Jesus poderia fazer. Você está comigo? Uai, seu app de vídeos curtos.